É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Hoje vamos estudar missiologia, aula de número 3. Hoje vamos falar sobre o missionário. Bom, primeiro você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro das missões. Isso mesmo, o livro de Atos é o livro de missões. Primeiro a gente vê que Lucas escreve esse livro de Atos e ele destaca, ele fala muito do apóstolo Paulo. Por que ele fala muito somente do apóstolo Paulo? Será que os outros missionários também não foram importantes? Ou será que eles negligenciaram essa obra missionária? Claro que não, meus irmãos. É exatamente porque Lucas era o amigo do apóstolo Paulo. Então, ele fala mais do seu amigo, andou com ele, esteve com ele, estava pertinho dele. Então, Lucas, o médico amado, fala mais do apóstolo Paulo por esse motivo. Acreditamos que é por esse motivo, pois entendemos que no livro de Atos tem vários missionários que fizeram o seu trabalho com excelência. Bom, já entendendo aqui um pouquinho o porquê que Lucas falou muito do apóstolo Paulo, vamos entender um pouco do propósito de Atos. A gente entende que aqui, o livro de Atos, o propósito foi registrar que Jesus continua a fazer e ensinar, e agora pelo Espírito Santo, através dos apóstolos, dando ênfase à ressurreição de Jesus, que se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Louvado seja Deus! E a visão geral do livro de Atos, o livro de Atos começa com o aparecimento de Jesus já ressuscitado, reunindo-se com os seus discípulos durante 40 dias. Jesus, ao ascender ao céu, reafirma a promessa do Espírito Santo, a fim de que os seus discípulos se encham do poder de Deus para pregar e fazer missões. Louvado seja Deus. Vocês veem isso lá em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Valor de Atos dos Apóstolos. Sem o livro de Atos, é impossível entender as epístolas paulinas. A origem da igreja estaria em volta ao mistério. E não teríamos a garantia do cumprimento das promessas de Jesus sobre a vinda do Consolador. E nem saberíamos qual a experiência dos apóstolos com o Espírito Santo. Como foi a obra missionária, como a igreja se expandiu pelo mundo inteiro. Essas narrativas são de inestimável valor para todas as gerações de cristãos. Louvado seja Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem a sua importância. Bom, meus irmãos, como falei no início, a nossa aula hoje, vamos falar sobre o missionário. Meus irmãos, e como vocês sabem, o nosso estudo é um estudo profundo, por isso eu separei umas bases bíblicas. Primeira dela, Lucas capítulo 8, versículo 17. Para você entender Lucas capítulo 8, versículo 17, você precisa começar a ler do versículo 1 ao 17. Quando você chega no 17, você vai encontrar o seguinte: porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, quando você vê isso aqui, umas pessoas já olham logo e dizem: é um pecado, é um adultério, é algo que alguém fez e está escondido. Mas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, entendemos que esse versículo fala exatamente do missionário. Por que fala do missionário? Primeiro ponto, vamos analisar a escritura. Lucas capítulo 8 vai falar sobre a parábola do semeador. Então aqui no capítulo 8, o primeiro, a parábola do semeador. Capítulo 8, versículo 5, um semeador saiu a semear. Aí aqui a gente já vai ver sobre esse semeador. No mesmo capítulo 8, versículo 16, vai falar sobre a parábola da candeia. E diz o seguinte: e ninguém, acendendo a candeia, a cobre com um vaso. E ninguém,
acendendo a candeia, a cobre com o vaso. O que é isso? Vamos entender aqui. A palavra de Deus diz que o missionário, o homem de Deus, é aquele que leva a boa notícia, boas novas. Então, se eu vou levar a boa nova, a gente entende aqui que esse missionário, ele tem uma luz acesa dentro dele, está na igreja com essa luz acesa dentro dele, mas existem igrejas por aí que não investem em obra missionária. Existem igrejas por aí que não se preocupam com a obra missionária. E ali está um missionário, uma pessoa que Deus já acendeu a luz dentro dele, ele está com o evangelho ali para ser falado, para ser levado a outros povos, mas esse missionário, com essa candeia acesa dentro dele, chega outro irmãozinho da igreja, que é um vaso, e pega e cobre essa candeia. Então esse missionário agora, ele continua sendo missionário, só que não está fazendo o que é para ser feito, porque não teve o apoio. Bom, já entendemos que fazer missões, 3 formas de você fazer missões. Primeira dela, você faz indo. Esse missionário, ele tem a chama dentro dele, ele vai fazer missões. A segunda, contribuindo porque precisa segurar esse missionário que está lá, sustentar esse missionário que está lá com a sua oferta missionária. E a terceira, orando. Então, irmãos, aqui não tem como você não fazer missões. Essas 3 formas, uma delas você pode fazer. E bom quando você tem para contribuir e ora. Mas tem muita gente que não tem para contribuir, mas ela ora. Então você está fazendo missões. Voltando para o nosso texto, que destaquei aqui, Lucas capítulo 8, versículo 16 e 18, que vai falar exatamente dessa candeia, uma luz acesa, é o próprio Jesus falando. Isso é palavra, isso é Bíblia, é o próprio Jesus falando. Essa candeia, essa luz acesa está brilhando, mas ela não tem o apoio para enviar ela não tem alguém para orar. Ao contrário, chega alguém que é um vaso e cobre essa candeia. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque talvez você que está estudando comigo seja essa candeia que está aí, ó, com a luz do evangelho. O evangelho está aqui dentro de você. Você precisa falar, mas não tem condições de ir. Mas existe alguém que pode enviar você. Existe alguém que pode ajudar você a fazer a obra de Deus. Mas ao invés de ajudar, pega o vaso e cobre a candeia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é clara e o próprio Jesus está dizendo, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, mesmo se você seja essa luz, essa candeia que está sendo coberta agora. Deus está dizendo que essa chama que tem dentro de você, ela não vai se apagar, porque a palavra de Deus lhe assegura, me assegura, que nada que está encoberto vai ficar encoberto para sempre. Deus vai preparar o momento certo. Essa chama que está dentro de você, foi o próprio Deus que colocou. Não se preocupe, hoje você pode não estar fazendo, mas Deus vai preparar o momento certo para você fazer o que Ele já determinou para a sua vida. Louvado seja Deus. Então entendemos aqui em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 17, que não existe nada que esteja encoberto, que um dia não venha a ser revelado. Ei, missionário, não se preocupa. Não se preocupa, porque o tempo está chegando. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Louvo a Deus pela vida dos missionários que foram enviados, que a igreja contribui todo mês, que a igreja ora, que a igreja se preocupa com essa obra missionária. Oh, meus irmãos, mas infelizmente existe igreja, existe pessoas que não estão preocupados. Ao invés de ajudar o missionário que tem a chama dentro, cobre essa candeia. Mas Deus está preparando o momento certo para você fazer o ID de Jesus. Não se preocupe, o tempo está chegando. O tempo está chegando. E grande vai ser quando Deus te levar. Louvado seja Deus. Bom, voltando para a nossa matéria. Vocês sabem que a aula eu sempre envio o material didático. Então, hoje o assunto é Atos dos Apóstolos.
Eu não vou ficar presa em Atos porque eu já enviei o material para vocês. É estudar e responder a prova. Mas eu quero dizer para você, para fechar essa aula, para fechar aqui esse momento, que Lucas, ele escreve, destaca o apóstolo Paulo. Mas a gente encontra uns missionários e eu destaquei aqui para mostrar para vocês. Um que para mim foi importante foi exatamente o nome de uma pessoa chamada Eusébio. Eusébio foi o primeiro dos historiadores do cristianismo. Eusébio foi o primeiro dos historiadores do cristianismo. Tem coisa que a gente não vê escrito, mas se a gente for estudar a origem, se a gente for estudar, a gente entende que existem várias pessoas que fizeram um trabalho maravilhoso para a obra de Deus. Então, aqui a gente vê que o mesmo Eusébio, ele fala que Marcos foi o primeiro missionário. Veja que informação importante. Eusébio, ele fala que Marcos foi o primeiro missionário, o primeiro enviado ao Egito. E Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria. Veja que informação. Então, o próprio Eusébio, que você talvez não tenha ouvido falar dele, porque a Bíblia não fala claramente, mas o próprio Eusébio vai dizer que Marcos, ele foi muito importante e que ele foi enviado para o Egito e que ele foi um dos fundadores da igreja de Alexandria. Veja que informação maravilhosa. Outra pessoa que eu destaquei aqui, Patrício. Por que eu destaquei Patrício e achei interessante falar sobre ele? Patrício, aos 16 anos, ele foi levado como escravo. Esse Patrício aqui, aos 16 anos, ele foi levado como escravo. Mas ele foi um missionário. O outro é Colombo. Colombo, ele colocou no coração dele: eu irei à Escócia pregar a palavra de Deus. Eu não sei qual é o desejo que tem no seu coração, mas existem homens de Deus e mulheres de Deus que têm isso dentro dela e diz: eu irei e vou falar de Jesus. E Deus honra quando você tem esse sentimento. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela disponibilizou vários dons para ser usado na obra missionária. Eu vou colocar aqui para vocês, vou enviar para vocês os versículos que falam sobre os dons ministeriais, os dons de profecia, os dons que estão à disposição do evangelista, estão à disposição do missionário. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, que é um estudo profundo, eu deixei outra referência. A candeia e o vaso, você já entendeu, que é o missionário, e esse vaso aqui é pessoas que vai cobrir essa candeia, mas não se preocupa porque o seu tempo está chegando. Esse aqui é da matéria de missiologia. Então, a aula de número 3, a gente está fechando com esse ponto aqui, para você entender mais. E eu vou enviar tudo, meus irmãos. Não se preocupe, porque eu vou estar enviando tudo sobre o assunto da prova que vocês vão responder. Meus irmãos, e aqui eu quero agradecer a Deus por mais uma aula, por mais um estudo profundo da palavra de Deus. E dizer para você que vem aí a aula de número 4. É bem resumida, é só explicando algo que para você é difícil, porque todo o material eu envio no PV. Então aqui a gente vai nos aprofundar em assunto que para você é muito difícil. Louvado seja